Por que os discípulos de Emaús permaneceram tristes mesmo diante do túmulo vazio? Uma reflexão profunda sobre a cruz do Calvário e o plano de redenção revelado nas Escrituras. A cruz do Calvário havia destruído suas expectativas. O Messias em quem confiaram agora estava morto. O fio de esperança sobre o qual haviam se apegado rompeu-se. Tudo parecia perdido. A caminhada de 11 quilômetros entre Jerusalém e a pequena vila de Emaús, normalmente feita em cerca de 2h30, naquele dia parecia interminável. O torpor causado pela cena da cruz do Calvário que haviam presenciado e o desânimo profundo haviam tomado simplesmente conta deles. Não conseguiam compreender os acontecimentos dos últimos dias. Os olhos baixos, olhavam desfocados para o chão coberto de poeira e pedras. Era como se lhes faltasse o chão. Eles iam devagar, conversando e tentando assimilar tudo o que havia acontecido. Mal podiam crer que aquele homem santo que viram curando enfermos, expulsando demônios e até mesmo ressuscitando mortos tivesse sido torturado, pendurado em uma cruz e agora morto. O evangelista Lucas nos descreve este acontecimento dizendo assim: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos 15b. Muitas vezes nós próprios estamos na nossa caminhada abatidos, tristes, perturbados e em dificuldade. E assim não percebemos a presença daquele que caminha conosco. Sim, porque Jesus nunca nos abandona. Ele anda sempre ao nosso lado para nos guiar, orientar, especialmente quando sabe que estamos perdidos. A Bíblia diz: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Lucas 24, 16. Será que quando estamos neste estado de cegueira espiritual, também não o reconhecemos ao nosso lado? A Bíblia continua. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? Lucas 24, 17a. A pergunta é legítima. Eles estavam abalados porque Jesus tinha morrido. Mas a verdade é que ele estava bem ali, ao lado deles, vivo. Percebe? A preocupação deles já não fazia nenhum sentido. Porém, eles acharam que a pergunta era porque ele deveria ser o único ser vivo em Jerusalém que não sabia o que tinha acontecido. Assim, passaram a contar que Jesus tinha morrido na cruz do Calvário. Também que aquele já era o 3º dia e de madrugada algumas mulheres haviam encontrado a pedra que selava a sepultura do mestre já removida. Uns anjos apareceram ali afirmando que Jesus estava vivo. Mais tarde, alguns homens tinham ido verificar e constataram que realmente o túmulo estava vazio. Veja bem, o túmulo estava vazio, a pedra removida, anjos celestiais apareceram dizendo que Jesus estava vivo, mas eles permaneciam tristes e abatidos. Assim sendo, eu não tenho pena da dura resposta que Jesus deu a eles. Jesus disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Lucas 24, verso 25, parte B. O mestre os chamou de nécios, ou seja, homens faltos de entendimento espiritual, incapazes de perceber aquilo que as Escrituras já haviam revelado. Eles estavam tristes porque não entendiam o que eles próprios haviam acabado de contar. Jesus os chamou também de tardos de coração, isto é, lentos para entender, incapazes de compreender tudo o que os profetas haviam dito que aconteceria. Tudo já estava registrado nas Escrituras. O Messias era ansiosamente aguardado e estava acontecendo exatamente como fora profetizado. Então Jesus perguntou: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Lucas 24, 26. A cruz não foi derrota, foi cumprimento.
Sim, ele estava dizendo que só aconteceu o que estava planejado que acontecesse. Quer dizer, Jesus veio exatamente para isso, para nos resgatar do pecado, pagar o preço por nós, morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário. E o escritor Lucas nos conta o que Cristo conversou com eles durante o restante do caminho. Diz assim: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Lucas 24, 27. Sim, as Escrituras haviam contado com muita antecedência a respeito do Messias prometido, daquele que viria a redimir as nossas almas. Esses versículos de Lucas 24, 27 nos dá algumas pistas sobre o que Jesus conversou com eles. Ele relembrou o que disse Moisés, o que disseram os profetas e tudo o que estava registrado nas Escrituras. E não era pouca coisa. Imagine um momento. O mestre citando as Escrituras, falando sobre si mesmo, sobre sua missão e o cumprimento na cruz do Calvário. Há um excelente filme chamado No Caminho de Emaús, que busca na palavra de Deus tudo o que foi dito sobre o Messias prometido e recria esse provável e impressionante diálogo. Principalmente o ensino de Jesus sobre ele mesmo e sua missão, usando as Escrituras. Vale a pena assistir. O filme é de elevar a alma, relembrando o cumprimento das profecias e o que Deus fez por nós, pecadores, por amor. Esse filme pode ser encontrado na plataforma de streaming Telmídia. Finalmente, após essa magistral explicação, Jesus é reconhecido por eles ao partir do pão. Que possamos também reconhecê-lo em cada aspecto de nossa vida. A cruz deu sentido à vida. Olhando para a grande história da Bíblia, que começa em Gênesis e termina em Apocalipse, percebemos com clareza que Deus se revela nas Escrituras, que é o Criador de tudo o que há e tem o controle absoluto sobre toda a sua criação. Ele é o Senhor da história e nada acontece ao acaso ou fora da sua vontade. Para encerrar, eu quero deixar com você o que Jesus disse aos seus discípulos no final desse dia. Ele disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Lucas 24, de 46 a 48. Ele deixou uma tarefa, uma missão. Essa missão não foi dada apenas àqueles discípulos que ali estavam. Ela é dada a mim e a você. A ressurreição é a vitória sobre a morte. A mensagem anunciada por Jesus naquele caminho de Emaús continua transformando vidas até o dia de hoje. Milhões ainda precisam ouvir que Jesus veio para nos salvar. Como diz a Bíblia, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Milhões precisam compreender a vitória da cruz do Calvário, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, como está registrado no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. A missão iniciada naquele caminho continua até hoje. Por isso nós, da Comev, há mais de 50 anos, estamos levando essa mensagem a pessoas que falam português ao redor do mundo. Por meio de programas, vídeos, filmes, estudos e conteúdos cristãos, esta mensagem continua alcançando vidas. Junte-se a nós, intercedendo por esse ministério. E se desejar, apoie esse trabalho para que ainda mais pessoas conheçam a mensagem de salvação anunciada por Jesus Cristo. Nos vemos na semana que vem. Que Deus te abençoe. Até lá, se o Senhor permitir.